Então vamos lá, pessoal, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 7. Tem uma palavra para compartilhar hoje com você. E o tema dessa palavra é: escolhas definem destinos. Quero falar um pouquinho com vocês acerca disso. Como que as nossas escolhas podem definir os nossos destinos e também o destino de outras pessoas que estão junto conosco. Mateus capítulo 7, quando você encontrar, se você puder colocar sobre os seus pés, para a gente poder ler junto. Amém. Versículo 13, diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram nela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus, nós estamos aqui nesta manhã na Tua presença e pedimos que o Senhor venha falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Que a Tua palavra venha nos transformar, para que possamos, Pai, tomar melhores escolhas, para que possamos, Pai, seguir um caminho de acordo com a Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Quantos concordam, digam amém? Amém. Pode se sentar por um instante. Irmãos, é muita alegria no meu coração nessa manhã, por causa dessa palavra, porque quando a gente olha para esse tema de escolhas, escolhas estão presentes na nossa vida o tempo todo, sim ou não? Diariamente, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, nós estamos fazendo escolhas simples, escolhas complexas, mas nós estamos tomando decisões, escolhendo caminhos, escolhendo o que fazer, o que não fazer, escolhendo nos relacionar com alguém ou não nos relacionar, conversar ou não conversar, comprar ou não comprar, levantar ou continuar deitado. Nós tomamos decisões, fazemos escolhas o dia inteiro, desde as mais simples até as mais complexas. São decisões o dia inteiro, o tempo todo. E essas decisões, muitas das vezes, elas afetam o nosso presente, afetam o nosso futuro, e não somente o nosso, mas afetam também das pessoas que estão ao nosso redor. Decisões que nós tomamos em casa com as nossas famílias impactam diretamente a nossa casa, as nossas famílias. Decisões que nós tomamos às vezes no ambiente de trabalho vão afetar às vezes pessoas que trabalham junto conosco, vão afetar a rotina ali dentro do nosso trabalho. Escolhas que nós fazemos impactam não somente a nossa vida, mas a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então escolha é talvez um dos maiores dilemas da humanidade, sim ou não? Quantos aqui já tiveram dificuldade de escolher alguma coisa? Dificuldade de escolher um caminho. Será que eu vou por esse caminho ou por esse caminho? Será que eu compro ou não compro? A mulherada aí às vezes fica na indecisão danada, né? Os homens estão ali, vai no shopping, vai numa loja, tem homem que até desiste. Mas irmãos, tenham paciência, fica lá com as suas esposas, deixa ela escolher. Às vezes entra no provador com 10 peças e sai. Escolheu alguma? Não escolhi nenhuma. Nenhuma das peças agradou? Não, nenhuma. Eu vou experimentar mais 10. E é isso, irmãos, escolhas. E nós vivemos diariamente assim, confrontados às vezes com escolhas difíceis. Às vezes algo que impacta diretamente na nossa vida, na nossa rotina. Algo que nós vamos fazer. Às vezes algum investimento, às vezes alguma coisa mais pontual, será que eu vou ou não por certo caminho? E Jesus está nos orientando acerca disso. Jesus nesse texto está falando: olha, eu dou para vocês um conselho, porque na vida vocês vão encontrar dois caminhos. Num caminho vocês vão encontrar uma porta larga, no outro caminho vocês vão encontrar uma porta estreita. Porém a porta larga, eu já estou avisando vocês que a porta larga vai levar a um caminho de perdição. A porta estreita, pelo contrário, vai levar a um caminho de bênção, um caminho centrado na vontade de Deus. Todo o tempo na nossa vida nós temos dois caminhos. Um é uma porta larga, o outro é uma porta estreita. Duas opções, duas alternativas. E Jesus está falando sobre isso. Jesus está nos orientando através da sua palavra sobre escolhas. Olha, o tempo todo vocês terão um caminho. Voltando no exemplo das compras, você pode fazer uma compra sábia, um bom produto com um bom preço. Você pode ter um caminho que às vezes você vai gastar em algo que você não precisa. Você vai simplesmente gastar um dinheiro porque você está com vontade de gastar, e depois bate o arrependimento. Trazendo na nossa vida, às vezes essa porta larga vai ser um pecado.
é um caminho que vai levar ao erro, é um caminho que vai levar a uma consequência negativa, é um caminho que está longe do que a palavra nos orienta. Do outro caminho, às vezes é um caminho de sacrifício, às vezes é um caminho de negar a nós mesmos, às vezes é um caminho de negar, às vezes, o desejo do nosso coração, mas é um caminho que está centrado e pautado na vontade de Deus. Tantas coisas nós devemos fazer assim, e o mundo que nós vivemos, ele hoje está nos bombardeando com opções e com oportunidade de escolha, e na maioria das vezes são oportunidades travestidas, são tentações travestidas de oportunidade, são tentações para nos fazerem cair em uma cilada, mas vem como oportunidade. E aí às vezes a nossa felicidade vai embora, a nossa alegria vai embora, o nosso dinheiro vai embora, a nossa paz vai embora, porque nós escolhemos entrar numa porta larga que leva à perdição. Então nós precisamos ter cuidado, ser cautelosos, porque muitas das vezes o mundo vai nos tentar entrar numa porta larga chamada mentira. É muito mais fácil às vezes mentir, é muito mais fácil entrar na porta larga da mentira, para poder se livrar de uma situação. Não, eu vou mentir porque eu vou me livrar disso mais facilmente, eu vou evitar o confronto, eu vou evitar o conflito, eu vou evitar ter que dizer a verdade na cara de alguém, eu vou evitar ter que lidar com aquela situação, para que ela seja resolvida em cima da verdade. A verdade é a porta estreita, mas muitas das vezes é mais fácil passar pela porta larga, com o título em cima dela, mentira. Muitas das vezes nós somos tentados a ficar com raiva de alguém, porta larga, ao invés de passar pela porta estreita chamada perdão. Perdoar é muito mais difícil, porque perdoar envolve às vezes em reconhecer o erro, envolve em reconhecer aonde nós falhamos, em reconhecer que às vezes naquela situação, mesmo eu estando certo, eu preciso trabalhar com a outra pessoa, liberar perdão, perdoar. Então às vezes passar por essa porta larga, chamado rancor, mágoa, ficar com raiva, não resolver uma situação, é mais fácil. Não, eu vou largar para lá, mas tem uma situação mal resolvida ali. Não, eu vou largar para lá, vou entrar por essa porta estreita e vou seguir o meu caminho, numa porta larga, perdão. E a porta estreita está logo ali, é a porta do perdão. Às vezes nós somos tentados a passar pela porta estreita, tentados a passar pela porta larga da corrupção, do engano. A porta estreita é a porta da honestidade. Às vezes nós temos dois caminhos, e nós temos um ditado às vezes no Brasil, tão ruim: é o jeitinho brasileiro. Eu vou dar um jeitinho e vou resolver aqui da minha maneira. Não, eu vou dar um jeitinho, vou colocar isso aqui debaixo do tapete e ninguém vai descobrir. Não, eu vou dar um jeitinho, eu vou arrumar uma forma de resolver isso. Não, eu vou dar um jeito de surrupiar essa situação, esse dinheiro, e vou resolver, é mais fácil. E aí engana, e aí entra na corrupção, é a porta larga. Mas existe uma porta estreita chamada honestidade. Mas é difícil às vezes. É difícil às vezes. Pessoas têm dificuldade às vezes de agir honestamente. Aí escolhe uma porta larga. Às vezes nós somos tentados a passar pela porta larga, chamada desejos e vontades humanas. E a porta estreita é a porta da santidade do sacrifício. Quantos de nós cristãos somos tentados constantemente, diariamente, a passar por uma porta que vai de fato satisfazer os nossos desejos, satisfazer as nossas vontades? Mas Deus está nos falando: vá por outra porta. Tem uma porta estreita, que é a porta onde você vai negar a sua vontade, fazer a minha vontade. Às vezes é necessário sacrificar, sim. Quantas vezes nós precisamos sacrificar a nossa vontade? É a porta estreita, mas ali é o melhor caminho, porque do outro lado, irmãos, não tem perdição, tem bênção. Do outro lado não tem um lugar onde há prejuízos, pelo contrário, depois da porta estreita nós vamos encontrar pastagem, um lugar de vento fresco, um lugar de alívio, um lugar onde nós estaremos centrados na vontade de Deus. Esse é o melhor lugar, depois da porta estreita. E aí Deus vai nos dar a palavra dele como bússola, como uma ferramenta que vai nos nortear para fazermos boas escolhas, escolhas que vão definir os nossos destinos, escolhas que vão definir o destino da nossa família, dos nossos amigos, do nosso trabalho, tudo aquilo que está envolto em nossa vida. E a Bíblia vai nos ensinar sobre isso. E quando nós olhamos alguns exemplos, quero trazer alguns para vocês hoje nessa manhã. Quando nós olhamos exemplos como Adão e Eva, são os primeiros a fazerem uma escolha por uma porta larga. Quando nós olhamos a história de Adão e Eva, são os primeiros a fazerem uma escolha errada, escolherem um caminho da perdição. Tudo que estava no jardim estava disponível para eles, menos uma coisa:
No jardim eles tinham comida, água, abrigo, tinham conforto, tinham o principal, a presença de Deus. Tinham tudo que era necessário para eles no jardim. Mas, de repente, uma serpente abriu uma porta larga diante deles. E nessa porta larga, no topo dela estava escrito assim: desobediência. E naquele momento, naquele dia específico, ali a serpente, dialogando com Eva, apresenta para ela uma porta larga, chamada desobediência, mas que na verdade não estava escrito desobediência, era uma tentação travestida de oportunidade. No topo, na verdade, estava escrito: conhecereis o bem e o mal, serás como Deus. Era o que estava escrito lá em cima, uma proposta tentadora. Vamos saber tudo o que Deus sabe, vamos ser conhecedores do bem e do mal. Não tem problema, é a porta do não tem problema, nada a ver, vou entrar por ela. E então Eva entra por aquela porta, pega do fruto, consome e entrega para o seu marido. Segunda escolha vai ser tomada na história, porque diante de Eva, Adão também tinha duas portas. Uma porta larga chamada eu concordo com o seu erro, e uma porta estreita chamada eu não concordo com o seu erro. Segunda escolha a ser tomada no jardim é por Adão. E Adão vai escolher uma porta larga chamada não, eu concordo com você, eu aceito você do jeito que você é. Conhece essa porta? É uma porta muito falada hoje em dia. Não, eu te aceito dessa forma. Não, eu te aceito desse mesmo jeito, lotado de erros, não precisa mudar, eu concordo com o seu erro. E uma porta estreita: não concordo com o seu erro, não dá para fazer dessa forma, não tem como seguir esse caminho. Esse caminho da desobediência, Deus já nos alertou, mas ela escolhe seguir um caminho largo, porta larga. E Adão e Eva vão experimentar a vergonha e a culpa, frutos da perdição de passarem por uma porta larga. Outro exemplo que nós temos é Moisés. Moisés, um cara tão abençoado, tão usado por Deus, uma referência na palavra do Senhor, líder do povo, responsável por ser usado por Deus para libertar o povo do Egito. Que bênção! Teve que lidar com várias dificuldades, várias escolhas, várias situações difíceis, e foi vencendo uma após outra. Moisés é uma referência de um líder para nós, mas houve uma escolha que Moisés fez, que o impediu de entrar na terra prometida. Diante de Moisés foi colocada uma porta larga e uma porta estreita. Na porta larga estava escrito descontrole emocional, na porta estreita estava escrito mantenha calma, tenha paciência. E ao invés de falar com a rocha, Moisés fere a rocha. Pressão, às vezes por situações que ele estava vivendo, descontrole emocional, mas ele escolhe qual caminho? Uma porta larga. É mais fácil eu agir descontroladamente porque o povo está me fazendo raiva, porque todo mundo está me fazendo raiva, todo mundo está me fazendo pressão. Então é mais fácil eu entrar por essa porta e me descontrolar emocionalmente. A situação me conduziu a isso, irmãos. As situações não podem nos conduzir a entrar por portas largas. A situação ao nosso redor, as pessoas que nos cercam, não podem ser influentes ao ponto de nos levar a entrar numa porta larga. Moisés cede à pressão, a raiva que o povo estava fazendo nele, e entra numa porta larga, chamada descontrole emocional. Mas tadinho, Moisés estava pressionado, coitadinho de Moisés. Não, irmãos, ele entrou por uma porta larga, na qual ele se descontrolou emocionalmente, entrou por uma porta chamada perdição, escolheu a porta do descontrole e colheu o fruto disso. Deus não o permitiu que ele visse e entrasse na terra prometida. Terceiro exemplo, Davi. A história de Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia, um dos reis mais notórios de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Que bênção, Davi é top demais. Davi é uma referência para nós. No entanto, mesmo sendo um homem tão sábio, tão poderoso, um homem tão influente na sua geração, um homem de tanta referência, Davi também chegou o momento que ele escolheu uma porta larga. Davi, em determinado momento, na sacada da sua casa, foi colocado diante dele uma porta larga, e através dele ele viu uma mulher chamada Batseba. Do outro lado ele tinha uma porta estreita que levava de volta aos seus aposentos. Na porta larga ele poderia ali dar voz aos desejos do seu coração, da sua carne. E na porta estreita ele poderia deitar, ficar quietinho no seu quarto e não fazer nada, controlar os seus impulsos, controlar a sua natureza. E Davi naquele momento ele decide passar pela porta larga e ir ter junto com Betseba.
e ele cai no pecado. Ele vai ter com uma mulher que é casada, e ali ele vai ter um filho, e logo depois ele vai entrando porta larga por porta larga, uma após a outra, porque ele vai tramar contra a vida daquele homem, ele vai tramar contra a vida do marido daquela mulher, e ele vai entrando em uma porta larga após a outra, e a Bíblia fala sobre isso, um abismo chama outro. Toma cuidado com a porta larga que você entra hoje, porque ela pode te colocar num caminho onde outras portas largas estarão diante de você. Qual caminho você tem escolhido, igreja? Qual porta você tem entrado diariamente na sua vida? Qual caminho você tem escolhido ao longo da sua caminhada? Porque em contrapartida, a Bíblia vai nos mostrar a história de algumas pessoas como José. José é um jovem, é um homem que vai estar ali no Egito, e ele vai passar por vários momentos de escolha. Várias portas largas e estreitas serão colocadas diante de José, várias portas, mas a Bíblia nos conta que José é alguém que sempre escolheu a porta estreita. Quando a porta larga de pecar com a mulher de Potifar foi colocada diante dele, o que ele fez? Não, eu não vou entrar por essa porta. Não vou entrar, eu não vou pecar com a mulher de Potifar. A mulher casada não é para mim. Eu vou entrar pela porta estreita, eu vou fugir. Por mais que eu vou colher às vezes um momento difícil, e ele viveu sim situações difíceis, por escolher a porta estreita, mas aquele era o melhor caminho para ele. E José vai escolher a porta estreita, e aquela mulher vai tramar contra ele, e vai jogá-lo dentro de uma prisão. A consequência de entrar por uma porta estreita foi a prisão. E você pode pensar, tá vendo? É ruim escolher a porta estreita. José foi parar na prisão porque escolheu uma porta estreita. Mas na verdade o que nós olhamos não é o que nós vamos colher de imediato, mas o que nós vamos colher no futuro. Nós vivemos nessa terra escolhendo passar por portas estreitas, não pelas consequências às vezes que vamos viver aqui na terra, mas pela eternidade que nos aguarda em Cristo Jesus. Por isso nós escolhemos portas estreitas. Às vezes não vamos colher na terra, irmãos, e se isso for uma má notícia para você, me perdoa. Às vezes tem pessoas que não vão colher nessa terra, às vezes, como o pastor Carlos falou, toda a prosperidade, mas vão ter ali suas necessidades supridas, vão viver bênçãos do Senhor, mas às vezes não vai ter aquele monte de dinheiro, não vai ter aquela riqueza estrondosa igual nós vemos por aí. E às vezes a pessoa pode achar isso ruim. Irmãos, não ache isso ruim, porque o prêmio que nós vamos colher não é nessa terra. O prêmio que nós vamos colher é na eternidade. E José vai nos mostrar isso. Dentro da prisão, ele tinha uma porta larga e uma porta estreita. Eu vou agir como qualquer outro prisioneiro, vou ficar aqui na minha, não vou fazer nada. Ou não, eu posso me tornar um destaque, inclusive na prisão. Uma porta estreita. Dificílimo. Alguém se dedicar, se doar tanto dentro de uma prisão, se permitir ser instrumento de Deus para poder interpretar sonhos dentro da prisão. Eu estou na prisão, aqui não tem lugar para nada, não tem como eu fazer nada, eu estou preso. Mas José não pensava assim, e ele escolheu a porta estreita de ser usado por Deus, dar bom testemunho, ser um bom trabalhador, mesmo dentro de uma prisão. E depois José vai escolher ainda a porta estreita do perdão, porque quando ele estava diante dos seus irmãos, ele tinha todos os argumentos, todo o poder, toda a autoridade, tudo que era necessário para ele passar por uma porta larga e mandar os seus irmãos, como dizem hoje, para Conchinchina. Vou mandar meus irmãos para longe, eles que se lasquem para lá. Olha o que fizeram comigo, me venderam como escravo, tramaram contra mim, olha onde eu vim parar, por culpa dos meus irmãos. Mas na verdade ele entendeu que ele precisava perdoar, e ele entrou por uma porta estreita e entrou chorando. E ele chorava tanto que de todos os cantos do palácio se ouvia o choro de José, de tanto que ele chorou. Mas ele entrou por uma porta estreita. Imagino que aquela porta para José foi uma das mais estreitas, porque ele passou até de ladinho assim, para conseguir passar na porta estreita chamada perdão, uma das portas mais difíceis que nós temos que passar. Outro exemplo que nós temos é a história de Daniel. Daniel também, um jovem que escolheu passar pelas portas estreitas. Várias portas largas foram colocadas. No início da sua jornada, no início da sua história, nós vamos ver vários jovens ali, diante do rei, diante do imperador. E ali então foi feita um critério. Todos ali agora vão se alimentar de manjares que o rei come. Mas Daniel resolve se levantar então de uma forma diferente. Não, eu não vou entrar por essa porta larga. Todo mundo entra por ela. Eu vou entrar por uma porta estreita, aonde eu vou me alimentar de outros alimentos,
aonde eu não vou me alimentar dos manjares do rei, eu vou me alimentar de comidas saudáveis, eu vou comer de outras coisas. Uma porta estreita, diante de uma geração inteira que estava se perdendo, uma geração inteira que estava indo umas com as outras ali, entrando uma porta larga. Não, eu vou com todo mundo, eu vou com a galera, aonde o fluxo está indo eu vou também. Mas Daniel resolve entrar por uma porta estreita. Isso vai fazer dele um destaque. O destino de Daniel foi alterado por causa da porta que ele escolheu no começo da sua história. Daniel fez uma outra escolha importantíssima, porque num tempo onde o rei libera um decreto, onde estava proibido a adoração e a oração naquele lugar por 30 dias, a Bíblia diz que Daniel permaneceu orando 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia Daniel orava, 3 vezes ao dia Daniel buscava o Senhor, mas havia um decreto de morte. Toda uma nação de joelhos dobrados ao rei, ao imperador, toda uma nação rendida ao decreto, porta larga, todo mundo entrando, todo o fluxo da nação entrando por aquela porta. Mas Daniel falou assim: eu não, por mais que tenha um decreto de morte, eu não abandonarei o meu Deus. Prova disso é que depois da porta estreita, da oração, da fidelidade com o Senhor, Daniel vai encontrar o livramento do Senhor. Porque ao ser jogado numa cova com leões, a Bíblia diz que Deus manda anjos que fecharam a boca dos leões, e Daniel saiu dali ileso. A porta estreita de não se dobrar a um decreto real trouxe para Daniel livramento. Olha isso, irmãos. Olha o que é escolher uma porta larga, olha o que é escolher uma porta estreita. E por fim, nós temos Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o maior exemplo de escolhas. Ele é o maior exemplo de alguém que soube escolher em todo o tempo, inclusive na escolha mais difícil da história da humanidade. Jesus é o nosso maior exemplo, porque na hora que Jesus estava no momento mais decisivo da sua vida e da nossa vida, Ele escolheu a porta mais estreita que já existiu. Isso é tremendo, isso é poderoso demais, porque Jesus no Getsêmani, momentos antes de ser traído, Jesus ali no Getsêmani, Jesus enquanto estava ali, no momento de maior pressão, no momento de maior angústia, no momento da maior decisão da sua vida, no Getsêmani, enquanto chorava, orava, clamava, suava gotas de sangue, Jesus tinha diante dele 2 portas, uma larga e uma estreita. Jesus também passou pelos mesmos dilemas que eu e você passamos. Tantas escolhas ele tomou, sempre escolhendo a porta estreita que levava para a vontade do seu Pai, sempre escolhendo o melhor caminho, a porta estreita. Mas eu quero compartilhar algo com vocês. Enquanto estávamos lá em Israel, lá a gente tem uma visão diferente acerca do Getsêmani. Quando nós estamos ali no Getsêmani, nós podemos observar e entender o que Jesus passou naquele momento. O Getsêmani, ele fica dentro de um vale, entre ali um monte e o outro. Tem Jerusalém de um lado, tem o Monte das Oliveiras do outro, e Jesus está ali no meio. O Getsêmani fica numa parte baixa. Nós temos o Monte das Oliveiras de um lado e Jerusalém do outro, e Jesus está ali, naquele vale. E na verdade, quando nós olhamos ali o Getsêmani, Deus foi falando isso ao meu coração. O Getsêmani na verdade é o jardim das escolhas, é o jardim da maior escolha que existe. E o que é interessante é que nós olhamos, e quando nós estamos no lugar onde Jesus estava ali, chorando, orando, suando gotas de sangue, nós vamos entender aonde estava a porta larga e aonde estava a porta estreita. A porta estreita levava a Jerusalém, a porta estreita levava ao beijo da traição, a porta estreita levava ele diretamente para o propósito de Deus, a morte. Mas a porta larga levava ao deserto, porque atrás do Monte das Oliveiras temos um deserto, e lá nós ouvimos uma história de que aquele deserto era um lugar comum de fugas. Todos aqueles que estavam condenados, que conseguiam escapar das mãos dos oficiais romanos, todos aqueles que conseguiam se libertar, fugiam em disparada rumo ao deserto. Conseguiam passar ali pelo Monte das Oliveiras, caíam no deserto e sumiam. Raramente alguém era recapturado. Então lá nós entendemos que aquele lugar, aquele vale, aquele jardim é o jardim das escolhas,
porque ali Jesus tinha uma opção: ou eu paro agora e fujo em direção ao deserto, e está tudo certo, ou eu caminho pela porta estreita e vou cumprir o propósito do meu Pai. Irmãos, isso é poderoso demais, porque era o mesmo caminho, duas portas, uma porta larga, ele se salvava e todos nós nos perdíamos. A porta estreita, ele morria, mas salvava toda uma humanidade. Ele passaria pela maior humilhação da sua vida, ele passaria pela porta mais estreita que existe, ele seria totalmente humilhado, flagelado, moído, pisado, cuspido, entregaria até a última gota do seu sangue, mas ele cumpriria o propósito de Deus. Diante da porta larga e da porta estreita, Jesus escolheu mudar não somente o seu destino, mas o destino de cada um de nós. Entende o tema da minha mensagem? Escolhas definem destinos. As escolhas que nós fazemos definem os nossos destinos e os destinos das pessoas que estão perto de nós. Que escolhas, igreja, você tem feito? Diante de duas portas, larga e estreita, qual porta você tem escolhido na sua caminhada? Às vezes é mais fácil escolher a porta larga, sim. Muitas das vezes é difícil passar pela porta estreita. Mas qual porta você tem escolhido? Vou ler de novo o que Jesus disse: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Por qual porta você tem entrado, igreja? Jesus morreu na cruz por mim e por você, e a escolha dele definiu o destino de todos aqueles que nele creem. João 3,16 parte B. E todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que passar pela porta estreita, encontrará a vida eterna em Jesus. Para onde as suas escolhas têm te levado? Essa é a pergunta dessa manhã. Para onde as suas escolhas têm conduzido você, a sua vida, a sua família, aqueles que te cercam? Para onde as suas escolhas têm te levado? As escolhas que você tem feito têm levado a sua família para onde? Para qual destino? Para qual caminho? Ah, mas minha família está destruída. Será que isso não é fruto de escolhas? Será que não é uma porta larga que você entrou lá atrás e tem levado a sua família à ruína? Pessoas escolhem às vezes o vício, isso leva à destruição da família. Escolheu uma porta larga: ah, mas eu tenho que desestressar, mas eu preciso viver, eu preciso disso, mas a família está sendo destruída. Muda a rota, entra pela porta estreita e muda isso hoje em nome de Jesus. Ah, mas eu escolhi entrar pela porta larga de gastar. Ah, mas eu vou morrer mesmo, daqui a pouco não tenho nada, eu vou gastar tudo. Mas às vezes a sua família está sendo destruída por causa disso. E todo dia você reclama: mas eu não tenho dinheiro. Aonde seu dinheiro está indo? A porta larga que leva ao gasto dissoluto, ao gasto de qualquer maneira. Para onde as suas escolhas têm te levado, igreja? Para onde as suas escolhas têm levado as suas finanças? Tem pessoas que reclamam: meu, não tem dinheiro nunca, mas você vai ver, gasta com tanta bobeira, gasta o dinheiro com tantas coisas, menos com aquilo que precisa. As contas da casa são as últimas a ser pagas, porque os luxos vêm em primeiro lugar, porque satisfazer o desejo vem em primeiro lugar. E aí a finança da casa está toda em desordem, está tudo atrasado. Conta de água já tem 3, já o Copasa já está batendo na porta para cortar. Mas tem dinheiro, o problema é que não sabe gerir, está passando pela porta larga chamada descontrole financeiro. Qual porta você tem escolhido, igreja? Para onde as suas escolhas têm levado você? As escolhas que você tem feito têm te levado para um caminho de paz ou para um caminho de tormento? Tem escolhas que a gente faz, irmãos, que do outro lado da porta, a porta larga, a gente já encontra contenda, já encontra briga. Do outro lado a gente escolhe uma porta que já vai levar ao conflito familiar. Quantos casais vivem conflitos porque um ou outro dos cônjuges escolhe uma porta larga? Às vezes a esposa pede para o marido: ô meu bem, não faz isso não, vamos fazer dessa forma, vamos organizar a nossa vida dessa forma, vamos entrar num propósito. Aí o marido: não, escolhe a porta larga. Aí logo depois está tendo briga, confusão, não sabe por quê. Irmãos, estou te falando por quê.
porque escolheu a porta larga de não ter ali harmonia conjugal, de não ter diálogo. Mesma coisa, ao contrário, às vezes o marido também está ali falando: meu bem, vamos fazer dessa forma, meu bem, vamos gerir as finanças desse jeito, desse outro jeito. E a esposa: não quero, estou precisando tanto. Aí faz às vezes um drama, e escolhe a porta larga, ao invés de escolher a porta estreita, de ter ali um diálogo, chegar num consenso, num ponto comum, onde todo mundo vai ficar bem, em paz. Mas escolhe a porta larga e traz desordem para a família. Para onde as suas escolhas têm te levado, igreja? Para onde as suas escolhas têm levado você para viver a sua eternidade? Essa é a pergunta final. As suas escolhas têm te levado para portas largas que te levam para longe de Deus, ou as suas escolhas têm feito você entrar por portas estreitas, te levando para mais perto de Jesus? Para onde as suas escolhas têm te levado, igreja? Irmãos, essa pergunta é muito séria, porque a porta larga leva à perdição, não leva a outro lugar. A porta larga não leva ao lugar de bênção. Jesus não disse isso. Jesus é muito claro ao dizer que a porta larga leva à perdição. Jesus é muito enfático ao dizer que esse lugar não é um lugar de bênção, não é um lugar onde tudo está favorável, não é um lugar de paz, não é um lugar bom e gostoso. Jesus está falando que esse lugar é um lugar ruim, é um lugar de dor, é um lugar de problema. Mas Ele está falando: olha, escolha o caminho estreito. São poucos que estão indo para lá, mas segue esses poucos. Seja um desses poucos. Seja um desses que está entrando pela porta estreita, às vezes sacrificando uma vontade, abrindo mão de um desejo, às vezes deixando de comprar alguma coisa, às vezes abrindo mão do seu próprio ali, da sua própria razão. Às vezes precisamos abrir mão da nossa razão e entrar numa porta estreita para poder manter tudo bem, e está tudo certo com isso. Faz parte da nossa vida, às vezes, abrir mão da nossa razão. A gente não tem que ter razão o tempo todo. Nós não precisamos satisfazer os nossos desejos o tempo todo. Nós precisamos aprender a viver contentes com aquilo que temos, com o que Jesus tem nos dado, entrando por portas estreitas, sacrificando as nossas vontades, mas estando cada vez mais perto de Jesus. É melhor não termos nada na terra, mas termos tudo na eternidade, do que termos tudo na terra, mas não termos nada na eternidade. Qual escolha você tem feito todos os dias na sua vida? Eu queria orar por vocês, amém? Eu queria que nessa manhã a gente pudesse orar, pedindo a Deus para nos ajudar. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda. Você tem alguém para te ajudar. Você tem alguém que está junto com você e pode te ajudar todos os dias nas suas escolhas. Basta você querer dar ouvido ao que o Espírito Santo está dizendo, porque o Espírito Santo é aquele que nos mostra qual a porta que nós devemos entrar. E se você tem dificuldade, a Bíblia diz que Ele nos fortalece, a Bíblia diz que Ele é aquele que nos ajuda, Ele é aquele que nos mostra e aponta o melhor caminho a seguirmos. Ah, mas eu não dou conta, essa porta é estreita demais, eu não vou passar. Vai sim, o Espírito Santo vai te ajudar a passar por ela. E, irmãos, do outro lado tem bênção, do outro lado tem coisa boa, tem paz, do outro lado tem harmonia na sua casa, do outro lado tem fruto para você colher, e fruto bom, fruto que te alimenta, alimenta os seus. Do outro lado dessa porta estreita tem salvação. Vamos orar? Fique sobre os seus pés por um instante. Se o louvor puder vir me ajudar, vai ser uma bênção. Aleluias. Para onde as suas escolhas têm te levado, igreja? Essa é a pergunta que fica. E nessa manhã, eu queria orar por você, mas eu queria também convidar quem quiser, quem sentir o seu coração, de vir aqui à frente. Porque às vezes você hoje está vivendo frutos amargos, ruins, das suas escolhas. Às vezes lá no passado, há um tempo atrás, você fez uma escolha que te levou para um caminho de perdição. Às vezes lá atrás você escolheu uma porta muito larga, que leva a longe do propósito de Deus, para longe do caminho. Às vezes você está colhendo hoje uma situação difícil na sua casa, na sua vida, fruto de uma escolha que você fez. Mas eu quero orar pela sua vida hoje, para que você possa ser abençoado, voltar por esse mesmo caminho, entrar por uma porta estreita e colher das bênçãos do Senhor para você, amém? Você que entendeu essa palavra, que quer orar comigo hoje aqui no altar, e esse caminho da sua cadeira até o altar, vai ser uma demonstração para Deus, para Jesus, que você está retornando desse caminho largo,
e entrando numa porta estreita para viver uma novidade de Deus para a sua vida. Entenda isso, é algo profético. Você vai sair do seu lugar com esse entendimento, que você vai estar retornando desse caminho largo, largando tudo aquilo que é ruim, largando todos os frutos maus que você tem colhido, para você entrar novamente numa porta estreita aqui no altar do Senhor. Amém, queridos? Você que sente o seu coração e quiser vir ao altar, vem para cá, nós vamos orar juntos. E eu creio que essas escolhas erradas que nós fazemos nessa manhã podem ser corrigidas, podem ser canceladas, para você viver um novo caminho de bênção em nome de Jesus. Amém? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você, para que você possa ter a sua vida totalmente corrigida, para que você possa viver um novo tempo no Senhor. Aleluias. Toda a igreja em oração, não deixe de vir aqui à frente, irmãos. Você entender essa palavra, é um tempo de recomeço, é um tempo de entrar pela porta estreita que é Jesus, é um tempo de salvação, é um tempo de renovo, é um tempo de entrar num novo caminho, é um tempo de reconciliar com o Senhor, é um tempo de declarar: Jesus, eu entendo, eu quero seguir no teu caminho, eu não estava, mas eu quero seguir no teu caminho, eu quero entrar por essa porta estreita. Estenda suas mãos aqui ao altar. Senhor Deus, nesta manhã, a tua palavra nos diz que diante de nós todos os dias estão portas largas e estreitas. Quantas vezes ao longo da nossa caminhada nós escolhemos portas largas? Sim, mas a tua palavra diz que não são as melhores portas, esse não é o melhor caminho. Do outro lado nós vamos encontrar às vezes a perdição, a tristeza, a dor, a angústia. E Pai, hoje aqui no altar do Senhor, Pai, os meus irmãos e irmãs vêm aqui porque entenderam que precisam, Pai, corrigir a rota, precisam corrigir o caminho que estão seguindo e voltar pela porta estreita que leva até o centro da tua vontade. Pai, nessa manhã nós os abençoamos no nome de Jesus. Pai, nós os abençoamos hoje, Pai, que toda dor, que todo fruto das escolhas passadas sejam anulados e cancelados para a honra e glória do teu santo nome. Ó Deus, nós oramos e pedimos que o Senhor venha prover uma novidade de vida, venha prover bênçãos do Senhor sobre cada um deles, no nome de Jesus. Deus, que haja, Pai, renovo, que haja um tempo de bênção, fruto dessa escolha que eles fazem hoje. Pai, hoje é uma manhã de escolha para cada um deles. Eles escolhem entrar na porta estreita chamada Jesus Cristo, centro da vontade de Deus, os planos do Senhor. E nós te louvamos, Pai, nesta manhã por isso. Pai, que cada um hoje, Pai, venha seguir o caminho da salvação que há no Senhor. Pai, o caminho de bênção, o caminho de milagres, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos cantar, irmãos.